Eu lembro quando eu era pequeno, para quando não tinha muita coisa pra comer, mamãe ia limpar frango na igreja para poder pegar pé de galinha e pescoço pra gente ter uma mistura em casa para comer muitas das vezes. Eu lembro na época que quando eu decidi fazer faculdade, eu falei pra mamãe assim, falei, mãe, queria fazer faculdade. Ela falou assim, vamos pagar como? Eu falei, dá um jeito. E muitas das vezes sem ter dinheiro pra você tomar uma água. Você vê, você foi trabalhar com fome, você olhou assim, o amigo comendo um lanche, você não tem um dinheiro pra comprar um lanche, passa apertado. Então vamos comprar uma casa. Eu falei, Patrícia, como? Começamos a trabalhar agora, a gente ganha 2 mil, 3 mil reais nós dois juntos. Vamos comprar como? Grande Slam FCJJE 2025. Sábado, dia 6 de dezembro, no Ginásio Ferração, em Cachoeiro de Itapemirim. É a 10ª etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu. Você, lutador, pode fazer sua inscrição no site ilutas.com.br. E você, amante do esporte, é nosso convidado especial. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você está? Como passou a semana? Eu espero que você tenha passado bem. E hoje nós temos a presença aqui do meu amigo Ademir do Vale. Boa noite, Ademir. Boa noite, Cousa. Boa noite, você que está em casa aí. Lembrando, os 3 Cs, curtir, compartilhar, comentar, principalmente compartilhar, porque hoje nós vamos falar com o advogado Lucas Monteiro, não é isso? Isso Ele que mesmo. faz parte É um cara que entende contratual, empresarial. Isso, o cara que entende do tal do tarifaço, né, que tá aí muito em alta. Rapaz, Ei, o homem problema, deu uma hein? aula de tarifaço aqui. Então você curta, compartilha, entendeu? Aqui no Plano 7. E Lucas, tudo bem com você, Lucas? Tudo jóia, Boa tudo noite. certinho, boa noite a todos. Boa noite os telespectadores, né? Ou os nossos views, né? Bom, posso fazer a primeira pergunta? Não, cara, pode ficar à vontade. Só comecei aqui para te ajudar um pouquinho aqui, né? Isso, tô com saudade do Eliomar também, tá? Eliomar, no próximo episódio vai estar aí, né? Vai, né? É. Então tá bom. Então, Lucas, vamos falar um Vamos pouquinho lá. de quem é Lucas Monteiro. A gente começa assim, né, para conhecer um pouco da Sim, sua trajetória, sim. para Vamos depois lá. chegar, né, no que você faz. Vamos lá, Lucas Monteiro, filho de uma manicure, um pai cozinheiro, né? Teve uma infância bem difícil. A gente teve uma infância, vamos dizer que não foi uma das melhores, né? Eu lembro quando eu era pequeno, para quando não tinha muita coisa pra comer, mamãe via limpar frango na igreja para poder pegar pé de galinha e pescoço pra gente ter uma mistura, né, em casa para comer muitas das vezes, né? Hoje, inclusive, tava conversando com a cliente, né? Falou assim, ó, a gente comia, ela falou o nome que eles davam, né? A gente chamava de ovo quente, quando cozinhava o ovo, ficava molinho, para ter o que comer para ir para a escola, né? Então, a gente eu tive uma infância bem complexa, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre foi muito educado, sempre andamos no caminho correto. Então, meu pai ensinou até caráter, né? Acima de tudo, ter palavra, tudo que você combinar tem que cumprir. Ditado que falava bastante que ninguém é obrigado a pegar compromisso, mas quando pega tem que cumprir. Então, eu tive uma infância muito difícil. Depois disso, escola, estudando bastante, sempre mamãe exigia tirar nota alta, né? Então, tirar nota boa, passar. Falava assim, ó, se for chamar na escola, você vai apanhar, hein? Então, eu já sabia que apanhava quando eu chegava em casa, Naquela né? época a vara corrige. Nossa, mãe, não só vara. A professora tapava apagador antigamente, tapava giz. Tinha uma mira também que é, meu Deus, Treinava, né? cruz credo. Mas tive uma infância um pouco complicada, né? Mas graças a Deus sou muito feliz. Meus pais nunca deixaram faltar nada, assim. A gente Graças sempre a teve, Deus. sempre passamos uma certa dificuldade financeira, mas graças a Deus a gente sempre lutou muito meu pai e minha mãe sempre lutaram muito para conseguir deixar as coisas certinho pra gente, né? O que marcou mais, assim, na sua infância, nesses momentos de complicação aí? Cara, mudança. Sempre era difícil por condição financeira, né? Aí ficava devendo aluguel, aí
mudava de casa, ficar dando aluguel. A gente contei assim, acho que foram umas 13 a 17 vezes que eu mudei. 13 a 17? Igual cigano. Que isso, cara. Cara, então você tem amizade. Você é da onde? Eu sou do Santo Antônio ali, Nova Brasília, entrada do Zumbi. Você é de Cachoeiro mesmo? Eu sou de Cachoeiro então mesmo. Você conhece todo mundo em Cachoeiro? Conheço, mas demora 13, 17 mudanças, todo bairro você. Já rodei bastante. E vários bairros? Não, ali sempre naquela região sempre mesmo, na região né? ali, né? Que era sempre mais perto de escolas melhores sempre estavam ali perto da gente, que era o Quintiliano, o CI. Então amizades assim não perdeu, As amizades, não, graças a Deus, né? Visita minha casa nova. É quase isso aí. Que bacana. Então, a gente sempre teve uma infância um pouco complicada, mas graças a Deus a gente sempre superou ela sem remorso, vamos dizer assim, né? Até mesmo porque isso acredito que ajudou a formar caráter, tá? Então a gente pensa que não, mas na dificuldade, muitas das vezes, é onde que a gente forma caráter para muita coisa. E depois disso aí começamos, né? Estudar, sempre estudava muito. Eu lembro na época que quando eu decidi fazer faculdade, eu falei pra mamãe assim, falei, mãe, queria fazer faculdade. Ela falou assim, vamos pagar como? Eu falei, vamos dar um jeito. Passei no vestibular, fazia matrícula, vamos pra cima, né? E eu trabalhei com um tio meu, que hoje ele tem uma fábrica de etiqueta, né? Eu consertava aquelas máquinas etiquetadoras de botar preço em produto no mercado. E uma das vezes acabou as máquinas, né? Falei assim, fiz o dinheiro para pagar a primeira mensalidade e a matrícula. Agora tem o mês seguinte. Aí eu lembro que um amigo meu, o pai dele trabalhava mexendo com carpintaria, fazendo telhado, pedreiro. E eu fui trabalhar de pedreiro. Aí, às vezes, saía do serviço, chegava em casa, tomava um banho, corria para faculdade. Às vezes não tinha nem comer, ficava com fome até o final da faculdade. E assim fui levando até durante uns 6 meses, né? Vamos dizer assim, não foi menos, foi uns 3, 4 meses assim, da peleja mesmo, se matando para poder conseguir pagar a faculdade, porque na época tinha limitação para poder pegar um FIES, tinha que ter uma nota muito boa para poder pegar um ProUni, por mais que mamãe sempre pedia muitas vezes a gente para estudar, se dedicar, a gente não conseguia ter aquele estudo 100%, mal bem vi o trabalho desde os 13, 14 anos de idade, né? Então, trabalhei como office boy no escritório de um tio meu, graças a Deus, sempre me ajudou muito também, sempre socorreu muita gente, foi o Osiris Chamon, né? Então, trabalhava como office boy nele, sempre incentivava a gente a ficar lendo, sempre estudando também. Então, foi ali que eu tomei um pouco o gosto da advocacia também, que ele era advogado, então trabalhava com ele como office boy, carregando documento, enfim. E decidi fazer direito na época. Passei essa peleja, né, para conseguir iniciar a faculdade. Depois disso, no curso de ser desenrolado, né, a vida ensinou a gente a ser desenrolado, né, a dificuldade faz a gente aprender, ajuda muito. ser desembolado na vida, vamos dizer assim. Então, isso me ajudou bastante. Então, consegui um estágiozinho. Primeiro fui trabalhar na época com o João Carlos Assad, trabalhei um pouquinho com o João Carlos Assad, surgiu outra oportunidade, pagava um pouquinho melhor, aí eu ia para outra, aí eu ia assim, bolebando, onde que pingava um pouquinho mais eu pulava, né? Então, eu rodei por muitos lugares no período de faculdade, pelo menos 1 ano e meio eu fiquei pingando de galho em galho, né? Você fez na FDCI? Não, eu fiz quando começou, era a Unis, né? Ah, a Unis. E depois virou a Multivix. Multivix. Né? Hoje Multivix, né? Então, na época, eu passei pelo João Carlos Assad. Na época, o João Carlos Assad era vivo ainda. Ele, inclusive, é irmão ele é casado com uma irmã da minha mãe, né? Então, mas pouca relação familiar, assim, de contato, é muito bem escassa. Então, trabalhei um pouco com ele, acho que foi uns 2 meses só, né? Porque na época ele dava só o dinheiro da passagem para me conseguir voltar e o estágio era sem remuneração. E como eu precisava pagar a faculdade, não dava. Falei, para mim tá apertado, não dá. Aí surgiu uma oportunidade na época num cartório de notas, fui pro cartório de notas, trabalhei uns 2 mesinhos,
Aí eu ganhei uma oportunidade na Papelaria Cachoeiro, porque a moça via eu passando na frente, que antigamente o Cine era lá no centro, né? Aí ela via eu passando na frente ali toda vez. Ela pegou, me chamou um dia, me ofereceu, sempre fui trabalhar na Papelaria Cachoeiro, trabalhei uns 3 meses. Surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório do Altoé Advocari, né? Fui estagiário lá, acho que durante o período de uns 2 meses também. Que aí surgiu uma outra oportunidade melhor, porque sempre tinha contato com as pessoas na rua, sempre andava a pé, saía ali da entrada do Zumbi até o centro, indo, voltando. Tem as vantagens. Né? Então sempre tinha contato com muita gente. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar com uma advogada chamada Cláudia Entringe. Ela era uma advogada correspondente, como se fosse uma correspondente, né? Ela era... O advogado correspondente é aquele que presta serviço para outros advogados de outros escritórios maiores que não tem disponibilidade de fora da cidade para poder cumprir aqui, né? E na época a doutora Cláudia me ofereceu a proposta, né, de ir trabalhar com ela, fazendo audiências. Ela fazia muita audiência, fazia banco e tal, e ali eu fui trabalhando com ela um pouco ali. E aprendi bastante. Ela era afiliada de um escritório chamado Chalfin Gundenberg. Acho que é um dos maiores escritórios do país hoje, né? Então, eu prestei serviço como estagiário para esse escritório também, Chalfin, um tempo. Até por estar no fórum todos os dias, acabei pegando uma amizade com o pessoal do fórum. Sempre que está lá conversando com o pessoal do cartório, até ser convidado na época pelo minha prima, inclusive, me ajudou. Sei arrumar um estágio no fórum onde que pagava melhor um pouquinho, trabalhava menos, né? Fora era 4 horinhas só, pagava pelo menos aí na época eram R$600, era o valor da mensalidade certinho. Caramba! Falei, opa, já dá pra mim ir, voltar andando e ter o dinheiro da faculdade. Agora me fala, você conhece Elviro Novaes? De onde Elviro você conhece? Da faculdade. E por que o Elviro Novaes não está atuando? Por que ele não fez o AB? Porque não andou a pé, só andava de carro. Elviro gosta muito da máquina pública, né? Acho que vai virar guarda agora, que eu fiquei sabendo, né? Vai virar guarda, vai tá aí, ó, vai reforçar a nossa polícia aí, Continua estudando, né? Vai reforçar a nossa polícia aí. Antigamente falava que era o quê? Os Teletubbies? Os Teletubbies. Você fala isso até morte. Não, não. Isso dá até morte. Hoje antigamente chutava a bola no portão, falava, vai ligar pra polícia. Né? Falei, eu canso de cantar Teletubbies, só pra poder ver o que acontecia. Mas... Rapaz, você bebeu de várias fontes então, hein? Já. E dentro do fórum, trabalhava era estagiário, né? Teve um cargo que saiu lá no fórum na época, né? Que foram 4 estagiários que era da direção do fórum. Então, a gente era remanejado entre os cartórios. Então, eu passei um pouquinho na criminal, eu passei um pouquinho no Pequenas Causas. Pequenas Causas foi onde que eu fiquei o maior tempo, né? Cheguei a passar um pouco também pela vara de família, então, na fazenda pública. Então, eu rodei quase todos os cartórios do fórum, porque a gente tinha essa flexibilidade onde precisava de um estagiário para suprir. Então, a gente entrou lá na época, quando eu entrei no fórum na época, foi mais ou menos nesse período aí. E nesse contato de estar no fórum, estar conversando com o pessoal, surgiu uma oportunidade que tinha um conhecido meu que tinha um processo lá. E quando eu saí, por estar sempre estudando muito direito, sempre me dedicava muito na parte do direito. Chegava em casa à noite, cansado, pegava um livro, ia ali do mesmo jeito. Ia dormir meia-noite, 1h da manhã, para estar 6 horas da manhã de pé de novo, para essa rotina cansativa, né? Então... Hoje eu vejo que eu converso com muitas pessoas que estão fazendo faculdade. É muito cansativo. Não, cansativo é você acordar às 5h30, tem que chegar em casa meia-noite, tem que estudar e ainda tem que acordar às 5h30 no outro dia de novo. E muitas das vezes sem ter dinheiro para você tomar uma água. Você foi trabalhar com fome, muitas das vezes você olhou assim, o amigo comendo lanche, você não tem um dinheiro para comprar um lanche, passa apertado, né? E eu lembro que logo assim que eu entrei no fórum, uma mãe de uma amiga me ajudou a conseguir o FIES. Me deu passo a passo como que eu consegui o FIES e consegui o FIES na época. E aí foi onde eu respirei. Falei, ufa, já não preciso pagar a faculdade mais agora. Né? Acho que foi quase 2 anos de peleja, assim, para manter na faculdade, né? Às vezes ficava devendo 2, 3 meses, aí corria atrás de dinheiro, corria. Teve um semestre que, na época, o meu irmão que me ajudou a pagar. Ele tinha saído do emprego, ele pegou a rescisão dele toda, pagou para eu continuar estudando. Papai, foi
pauleira. Mas hoje você é um advogado de sucesso, graças a essas contribuições, a esses amigos. O interessante disso é que família. O cara ele não perdeu a essência, porque quando o cara ele passa por isso tudo, essas lágrimas, isso daí, às vezes a gente quer segurar, a gente vê que o cara ele não perdeu, que ele é forte em termos, mas que ele não perdeu, ele lembra. Você vê que ele lembra de todas as pessoas que ajudaram ele. A amiga, o tio, não sei quem, a colega, a senhora da papelaria, entendeu? E isso é bacana, você não desprezar o começo humilde. Na época... Porque a gente se emociona, por quê? Porque isso é para todo mundo, né? Porque tem muita gente que não valoriza isso. Igual uns falam, estuda muito. Tem que estudar para você chegar onde você está. E eu creio que você é jovem ainda, você tem... almeja, tem que engolir muito desaforo. Planos, metas, objetivos, projetos. Tem que e você vai ter que passar por muita coisa, mas o pior, entre aspas, você já passou. Hoje em dia eu falo que eu tenho vida de rei. Contrapartida que eu vivi, nossa mãe. Não conheço muito do Lucas, estou conhecendo aqui agora, através do Kozakiewicz, do Elviro, mas o pouco que você resumiu, o Kozak está emocionado, que já conhece você, e a gente se emociona por quê? Porque é acreditar. A pessoa acreditar nela. E eu fico feliz. Você chegou aqui todo brincando, não sei o quê, com o outro amigo que saiu aqui. Aí aí a gente vê aquele choque da realidade que o cara teve. A gente olha um terno bonito, um cara, né, bem boa aparência e tal. Esse cara aí como é que você falou com aquele amigo que passou aqui? O Tirel, naquele podcast que nós gravamos, nasceu em berço de ouro. O Lucas não nasceu em berço de ouro. E na época do fórum, eu lembro que tinha um pai de um amigo que tinha um processo muito alto, que ele usava falar tipo uma doblô para fazer entregas, né? E esse carro da Peugeot dava problema o tempo todo, né? Um carro de entrega que ele tinha da Peugeot e dava problema o tempo todo, processou. Até quem patrocinou esse processo foi a Tavares e Giro na época. E quando acabava o meu estágio no fórum, eu corria lá no cartório, olhava como é que estava o processo, olhava a movimentação, já sabia qual era o próximo passo, e eu ficava vigiando isso. E teve um certo momento que esse dinheiro dele ficou liberado, ele precisava muito. Aí eu corri no escritório, que era do outro lado da rua na época, né? Ainda, né? Tavares e Giro ainda fica do outro lado da rua do fórum. Conversei com a Atílio, que era o responsável, expliquei ele no negócio do processo. Ele falou, não, vou lá pegar o processo e tal. E conversando, né? E acabou fazendo meio que como se fosse uma entrevista, marcou comigo de um dia lá. Foi onde que eu comecei a carreira, aprender um pouco mais sobre o direito tributário, sobre o direito empresarial, onde que também surgiu muito gosto. Fiquei como estagiário na Tavares e Giro um bom tempo, né? Então lá aprendi muita coisa. Começou a sua trajetória como direito tributário? Ali que foi onde eu comecei a tomar um gosto um pouco do direito tributário. Antes da gente continuar na sequência aí da questão do direito e tal, você é casado? Tem filhos? Sou casado. Tem filhos? Não tem filhos ainda. Ainda não. Quem é a esposa? A Patrícia Lousada. Hoje ela é minha sócia no escritório. Passou por esse processo com você? Não, da dificuldade? Não. Não. Patrícia passou um pouco, porque na época, logo assim que eu parei de pagar a faculdade, né? Tinha conseguido fiéis. Eu falei, agora vamos dar um upgrade, né? E começou o pessoal de formatura. Fazer formatura. Entrar na comissão, o Viro pegou muita bomba com a gente lá na comissão. O Viro também era da comissão. Rapaz, tiro porra de bomba o tempo todo, né? Eu falei assim, rapaz, dá pra mim não. Vou fazer formatura não. Aí eu peguei na época o dinheiro que eu ia gastar na parcela da formatura, eu falei, vou fazer um consórcio. Aí o dinheiro do estágio eu pagava o consórcio de uma moto, ia pagando, até ser contemplado. Contemplei a moto, peguei a moto e dali eu tive meu primeiro bem. Uma coisa que eu pensei que eu nunca ia demorar anos para ter ou não ia ter, né? Então, ali eu peguei uma moto na época e foi onde que iniciou mesmo. Minha vida começou a engrenar, foi dali. Então, depois disso, trabalhando na Tavares e Giro na época, a Patrícia já tinha virado advogada. Eu estava, acho que, quase no último ano de faculdade. Conheci ela da academia, por incrível que pareça, né? Conheci ela da academia. E a Patrícia, cara, trabalhava no escritório na Rua de Baixo, né? E ela estudava na mesma faculdade. Acabou tendo afinidade por se ver constantemente, né?
A gente começou a namorar, ter aqueles namoricos de adolescente, e dali pra frente a gente foi ficando um pouco mais sério, né? Até o ponto de casar. Então essa história é antiga, então. Tem, Patrícia, a gente tem um relacionamento antes. Hoje a gente tem 6 anos de casado, né? Mas a gente tem namorando assim, entre trancos e barrancos, pelo menos uns 4 anos pra trás ainda, ou mais. Que eu enrolava ela bastante também, coitada. Ela sofreu, minha mão, tá? Ela casou, mas até eu falei assim, não vai casar comigo não, aí. Meu casamento, eu falei com ela que eu ia falar isso, tá? O meu casamento, ela sabe. Eu fui sequestrado no meu casamento. Ela fez complô com a minha mãe na época. Ah, é? É, mas deu certo. Você não ia casar, não? Eu não sabia, né? Eu descobri depois. Mas isso aí eu vou chegar nesse ponto ainda. Eu falei com ela que eu ia contar. Enfim. Começamos a namorar e tal. Eu tava no último período, tinha sofrido um acidente de moto também. Foi onde que eu ganhei um excesso de peso muito grande. Né? Saindo da faculdade, sofri um acidente de moto. No último ano de faculdade, perdi 50% do movimento do ombro esquerdo e quebrei a canela em 3 lugares na época, né? Tem até uma haste de metal que vem do joelho até o tornozelo hoje. No presídio, no começo, eu tive até dificuldade de entrar no começo da carreira, quando começava no criminal, né? Isso aí eu conheço. Apitava bastante, né? Apitava. E disso aí eu ganhei, acho que, se não me engano, foi quase 50, 60 quilos, que eu fiquei acho que uns 6, 7 meses sem poder pisar no chão, né? E até poder voltar a andar foi suado. Então, nesse período aí, Patrícia me deu muita força, tá? Foi a companheira que, sem dúvidas, não tenho o que falar dela hoje ainda, né? Mas que história é essa de sequestro? Não entendi nada. Não, aí vai chegar no sequestro. Aí formei, peguei a OAB. A OAB também foi uma história inusitada, até pegar a OAB. A Patrícia, logo assim que eu peguei, eu tinha passado na prova da OAB, não tinha pegado a carteirinha da OAB. Né? A OAB vai até me atuar com isso aqui, mas deixa. Fechei uma diligência para fazer uma sustentação oral em Vitória. Só podia fazer advogado. Eu não era advogado ainda porque eu não tinha pegado a carteirinha. Tinha passado na OAB. Fiz o requerimento na OAB pegar a carteirinha. Isso aí ia ter solenidade para 2 semanas depois. Conversando na OAB, fui lá conversar porque eu sempre estava ali perto ali. Na época pedi ajuda aos conhecidos que eu tinha, advogado, que faziam parte lá, me ajudaram a antecipar minha solenidade junto com uma turma, porque não tinha vaga, mas conseguiram me botar junto. Aí eu consegui pegar minha carteira da OAB. Na segunda-feira, na terça-feira, às 7 horas da manhã, eu tava entrando no ônibus para parar em Vitória. Eu estreiei minha carteira da OAB fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça. Né? Então... Bastante história, né? Muito legal, muito legal. E nisso aí a gente começou a querer montar um escritório, né? Foi aonde que eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Acabou a fase do estágio. Aí eu tive que andar com as próprias pernas, né? Tira uma dúvida aí, porque eu não tive a oportunidade. Você falou que o FIES pagou a tua faculdade. Foi. Hoje eu pago o parcelamento do FIES. Isso. Aí você só paga depois que você começa a atuar? Tem um período, se eu não me engano, 2 anos, né? Você começa a pagar 2 anos depois que você começa. Você é advogado. E se você não conseguir, sei lá, não estou dizendo atuar, mas se você não conseguir nesse período ganhar uma grana que você paga qual o valor? Qual seria o valor? O mesmo valor que você pagava a parcela? A minha parcela, na época da faculdade, era 600 e pouco, 700 e pouco na época. Da faculdade. Aham, e o FIES? Hoje no FIES, a minha parcela é R$250, R$300. Tá. Entendeu? Entendi. Você não paga a mesma, você não paga a mesma parcela da faculdade, não. O capinador slot paga. O capinador slot paga. Entendeu? Não dá pra pagar não é um negócio de... Não é nada absurdo, mas você paga durante muitos anos, né? O meu, eu não tive interesse em antecipar as parcelas, até mesmo porque é tão baixinho. Eu falei assim, um contrato que a gente faz, paga e sobra um pouquinho, entendeu? Então, eu optei por não antecipar, eu falei, deixa pagando devagarzinho aí, vamos lá, mas tem juros, não tem problema, pagando devagarzinho que não tá sentindo por enquanto. E na época a gente começou a montar o escritório, queria montar um escritório, né, eu e a Patrícia. Foi quando a gente montou um escritório, a gente falou assim, Lucas, a gente tem que começar a seguir em diante, né? A Patrícia tinha um problema familiar dela também, que ela não se dava muito bem e tal, a gente preferiu casar, juntar os trapos de bunda, né? Cada um juntar as escovas de dente, né?
E a gente falou assim, Patrícia, mas eu só vou casar se tiver uma casa. Se não tiver casa, se a gente não comprar uma casa, eu não vou casar, não. Aí eu falei, vou enrolar pelo menos mais uns 5 anos, né? No mínimo, né? Mais uns 5? Então vamos comprar uma casa. Eu falei, Patrícia, como? Nós vamos trabalhar agora, a gente ganha 2 mil, 3 mil reais nós dois juntos. Vamos comprar como? Não, vamos comprar. Então vamos. Aí ela achava, procurava a casa, a gente olhava, botava defeito. Achava a casa, botava defeito. Aí na época a gente achou a Rani, corretora, pessoa que me ajudou bastante também na época. A Rani achou um engenheiro que fazia a casa do nosso jeito. Eu falei, pô, aí não tem como. No precinho que a gente podia pagar. Eu falei, deu um lugar maravilhoso, tá? Não tem como colocar defeito. Que hoje é lá no loteamento do Jardim Itapemirim. Hoje é lá de frente para uma reserva ambiental, lugar maravilhoso. E eu falei, 250 mil? Tá bom, então vamos comprar. 280. Vamos comprar. Quanto tem que dar a entrada? Na época eu tinha trocado a moto num carro porque a gente tava fazendo muita viagem, né? Então eu consegui pegar um Voyagezinho na época. Eu falei, vamos comprar. Vamos assinar um contrato. Então vamos. Quanto que tem na conta? R$2. Falei, e aí? Como é que nós vamos pagar esse trem? Quanto que você me dá de prazo para pagar? Isso era em novembro. Foi no início de novembro. Foi logo assim depois dos finados. Né? Lá pro dia 4, uns 2 dias depois dos finados. Fui lá, paguei. Fomos lá, o cara me deu um prazo até março para pagar os 52 mil que eu tinha que dar de entrada para ele, né? Falei, Patrícia. Rapaz, para quem tinha R$2. Falei, Patrícia, pagar tem que fazer 52 mil agora, nós ganhamos 3 mil por mês, e aí? E vai ralando daqui, aperta daqui, vira a noite trabalhando, e vai, aperta daqui, começa a fazer algumas coisas mais baratas para poder captar aquele cliente para fazer o dinheiro. Consegui vender o carro. Quem me comprou meu carro foi até a Luciá, que trabalha na prefeitura. Chá Sampaio? Essa mesmo, pessoa maravilhosa, salvou a minha casa. Ela sabe disso, toda vez que eu encontro ela, eu falo assim, ó, você sabe que você faz parte da minha vida, né? Você fez eu comprar minha casa. E ela que me ajudou a inteirar, pagou até na época um pouco mais caro no meu carro, né? Ela pagou um pouco mais caro no meu carro para me ajudar a comprar a casa e pagou, foi firme. Tem muita gente boa aí, cara. E ela é uma figura, gente boa demais. Tem. E hoje, graças a Deus, a gente tá aí. Nós começamos o escritório em casa, né? No Jardim Itapemirim. Hoje a gente tem um espaço já um pouco maior, que é até ali no Mag Center, né? Ali perto da Hyundai, no prédio do Edivaldo, do Agnitos. E hoje o nosso espaço lá tem uns 50 metros quadrados, né? E hoje eu tenho 6 anos de advocacia já, tatuante. E desses 6 anos, hoje eu estou realizando um sonho de quando começou a faculdade. Que é ter o próprio escritório. A gente está construindo uma sede de quase 500 metros quadrados. Tá para ser o segundo ou até mesmo o maior escritório de Cachoeiro hoje. No BNH. Que maravilha. Hoje bateu a primeira laje, né? E a nossa previsão é mudar para lá até em janeiro. Que maravilha. Você arrumou algum defeito na laje, não, né? Ainda não deu tempo, não. Não posso não, porque quem bateu então, a laje foi cliente. Quem foi o cliente que bateu o concreto, então não tem como não. Vai ter que construir rápido, então. Vai. Que bacana, cara. Interessante. Isso aqui que Esse aí é um pouco do Lucas. Uma vida, o cara falava da vida dele. Nós esquecemos até de direito tributário, e para falar um pouco da sua vida. Eu sei que tem muita coisa, você pode falar mais ainda, mas fico feliz. 6 anos... Olha como que... 6 anos a gente prosperou bastante, né? Hoje a gente tem alguns clientes em potenciais na cidade, clientes que têm redes grandes com mais de uma filial aqui em Cachoeiro, né? Que domina até mesmo o mercado, né? Temos clientes hoje de potencial de nível internacional, então tenho clientes até fora do país, muitas das vezes, que tem uma filial aqui, né? Que é a empresa de resina. Então, hoje a gente conseguiu abrir um leque muito grande. No caso, esse é um nome da sorte? Porque o pessoal fala que é sorte. Nossa, que sorte você deu, hein? E hoje muita gente não vê, né? Mas constantemente eu e Patrícia sai do escritório 10, 11 horas da noite, todos os dias. Todos os dias a gente sai. Quase 10 horas da noite. E vocês falam de trabalho em casa? Não, aí isso já é proibido. Porque a gente trabalha junto, né? Trabalha junto, ela tem um setor trabalhista que ela toma conta, eu tomo conta do outro parte empresarial, então a gente não briga dentro do escritório, né? Graças a Deus, eu e Patrícia, a gente nunca brigou assim, nunca nem discutimos assim, né? E como que é advogar para empresários? É bom, não é ruim não, depende, né? Depende do empresário. Tem empresário que é cabeça dura,
tem empresário que é mais mente aberta e seguir recomendações, né? Aí você tem que entender como que você vai entrar na pessoa, né? Como que você vai conversar com ela. Porque tem aquele cara que é turrão e tem aquele cara que é mais despojado, né? Então, a vida mesmo nesses trancos e barrancos ensinou a gente saber lidar com todo mundo, né? Então, hoje, muitas das vezes eu vou atender um empresário, nossa, para aquele cara é um turrão. Eu vou sentar com ele, vou tomar um café com ele igual qualquer outro. É a mesma coisa você pegar um cara de pequena empresa? Mesma coisa. A Patrícia atende muito cliente de INSS, né? Que são moradores rurais e tal. Enfim. Então, quando chegam uns clientes desse INSS dela lá, a gente sempre trata normal. O que seria cliente INSS? INSS são aquelas pessoas... Aposentar? Aposentar. Que querem aposentar? Né? Quer aposentar, muitas das vezes rurais, que trabalham em propriedade rural, aí. Vem direto do serviço. Tô querendo aposentar, cara. Aí, ó, a Patrícia lá faz... Se ela não conseguir te aposentar, ela vai fazer um planejamento previdenciário para você, que ela vai falar qual o melhor período para você dar entrada no seu INSS. Depois eu vou pegar seu telefone, escritório seu, conversar com você. Você acredita que o advogado ele faz parte de uma gestão de uma empresa? Porque eu acredito que se uma empresa andar juridicamente bem, tá tudo certo. Um bom caminho, né? A gente tem dois tipos de empresário, igual eu te falei. Tem um empresário que gosta de trabalhar certinho, que quer evitar o problema. E tem empresário, mano, que quer deixar o pau quebrar, não tá nem aí. Eu ia falar isso agora, já é o problema. Ele já é o problema em si. Então, o empresário que é o recomendado, que é aquele evitar o problema, que é a especialidade do nosso escritório hoje, né? Que é o preventivo empresarial. A gente entra dentro da empresa para reduzir o número de processos e reduzir o custo, muitas das vezes, da empresa, dando retornos significativos, como redução tributária, recuperação de crédito, planejamento trabalhista, né, aplicando, às vezes, regimentos internos da empresa, contratos de trabalho, onde o empresário ele passa a trabalhar com uma determinada segurança, né, foi onde que a gente ganhou um pouco do mercado, que é um pouco deficiente isso aqui na região. Então, aonde que a gente ganhou um pouco o mercado, trabalhando com a empresa, quando a empresa está quase ruim, quase morrendo, a gente vai lá e tenta dar um respiro nela e ela vai voltando ao mercado devagar, né? Oxigenar ela, Isso aí, a gente vai oxigenando ela aos poucos, né? Então, hoje, o nosso cargo-chefe, assim, dentro do escritório é esse. Essa questão da tributação, ela envolve tanto interno, externo, importação, exportação? Tudo. Como que é isso aí? Tudo, vamos lá. A tributação, ela vai pegar de tudo, né? Desde tudo que a gente consome hoje, né? O Brasil, né? O Brasil é conhecido pela complexidade tributária, né? Isso atrapalha, no caso, aos negócios. Isso. Inclusive, a gente está para passar por Tá para ser iniciada a reforma tributária, agora iniciando que vem, né? As pessoas que são lucro real e lucro presumido são obrigatórios a aderir ao IBS e CBS, já que são os dois impostos que vão substituir os impostos estaduais e federais, né? E os municipais. Então, vai ser uma diferença significativa, né? Muita gente acha que vai aumentar a carga tributária, mas não. Eu entendo que a reforma tributária ela está vindo para equilibrar o jogo, né? Porque a gente tem aqueles maus empresários, vamos dizer assim, aquelas pessoas que tratam o mercado de uma forma desleal, e tem aquele que trabalha direitinho, redondinho. Então, a reforma tributária, acho que ela veio para equiparar. O cara que ele não anda correto hoje, né, dificilmente vai sobreviver na reforma tributária. Qual é o mais comum no caso, Lucas, do empresário no setor tributário? No setor tributário, muitas das vezes ter uma contabilidade deficiente, né? E até mesmo desorganização financeira, porque ele começa a confundir o patrimônio pessoal com o da empresa. Movimentações cruzadas, muitas das vezes geram imposto de renda mais alto, dá um déficit no caixa da empresa, então onde muitas das vezes, por ele ter feito retiradas grandes, ele não consegue arcar com os tributos e ele acaba virando aquela bola de neve, né? Então, hoje, o mercado tem consultores justamente para trazer e está ganhando, cada vez mais está ganhando mercado, os consultores de empresa, né? Que eles hoje tratam
tentam mudar a cultura um pouco da empresa para poder separar, ensinar o empresário, muitas das vezes, inicial, como ele vai estar no mercado, como ele vai ingressar no mercado, como que ele pode expandir, né? Então, a gente tem hoje as consultorias, que é diferente da consultoria advocatícia, né? Que ela serve justamente para ensinar o empresário muitas das vezes. Você faz essa consultoria, no caso? Essa consultoria não fazemos. A gente trabalha exclusivamente com o direito, né? Então, a gente auxilia os consultores, porque muitas das vezes os consultores identificam os erros e a gente ajuda a sanar esses vícios que tem, né? Muitas vezes ele encontra muita inadimplência, a gente ajuda a entrar cobrando, verifica determinadas cargas tributárias, a gente entra para ver onde que a gente pode auxiliar. Muitas das vezes problema com funcionários, a gente ajuda a consertar esses problemas também. Então a gente é um suporte não só do contador, mas também do consultor hoje. Existe muito contratos mal feitos com relação ao funcionalismo de uma empresa? Tem. Muita gente acha que o contrato de trabalho é só carteira de trabalho. Assinei tua carteira e tudo bem. Se você não tem um regimento interno, não tem uma política de conduta dentro da empresa, ou um contrato de trabalho bem cercado, nossa, é a diferença de você ter uma sentença de 50 mil para uma de 3, muitas das vezes, né? Então, a advocacia, nós não fazemos milagres, né? A gente é mitigador de problemas, né? A gente mitiga os problemas. O problema vai existir para todo mundo. Tem determinadas coisas que vai ter condenação, não adianta. Você assumir o risco de ser empresário. Então, a advocacia em si, ela serve para reduzir o seu prejuízo. É que de alguma forma o cara tem que seguir uma norma, né, cara? Tem. Criar uma política interna para a empresa e tal, para que, né? Vou te falar qual que é o maior problema que a gente vê em empresa. Uso de celular. Uso de celular na empresa. Uso de celular dos funcionários. Esses dias a gente estava vendo um vídeo de um acidente de trabalho que aconteceu dentro de um cliente nosso, que o funcionário estava assim, ó, com o celular na mão e o outro mexendo a ponte, né? Deixou uma chapa de cristal cair, que não era barato. Se eu não me engano, acho que era 700, 800 reais o metro quadrado. Deixou a chapa cair, quebrou. Falou, não, pode descontar não. Não pode descontar não, porque eu não quebrei porque eu quis. Não, e hoje com todo tem a empresa, filmadora, tudo, não tem como, cara. Mas aí entra naquela situação. A empresa tem um regimento interno onde fala que o uso de celular é proibido. Tem no contrato de trabalho dela que ela assinou falando que era proibido o uso de celular e na filmagem mostrou que ela estava com o celular. Não foi descontado integralmente dela, do funcionário. Foi feito um acordo onde o funcionário pagou parcelado. Mas não tinha nem desculpa. A filmagem estava lá com ele com o celular na mão, mexendo na hora de derrubar a chapa. Mas se não tem isso lá firmado no contrato... Dificilmente você vai conseguir descontar isso dele. A justiça do trabalho pode ser até revertido. Todo mundo sabe aqui, do pessoal do plano, que eu trabalho no presídio em Vitória, no Xuri. Mas às vezes chega advogado lá e quer entrar com o celular. Eu falei, meu irmão, não pode, cara. Não pode. Você não vai passar ele no Boris Cam, mas você passa no outro, ele passa. Você vê tudo, chave, você tem que ver tudo, cara. Ele abrir, olhar tudo. Porque tem cara que... E é a mesma coisa para quem trabalha. Você entrou dentro de uma unidade, cara, igual uma empresa. Isso aí. Se você for pegar com o celular, esqueci, não sei o quê, meu irmão, justa causa, você vai acabar o contrato contigo, vai sair fora. Eu acho que as pessoas têm deixado o mundo tão banal que acha que elas têm que entender que os lugares têm regras. Com certeza. E principalmente dentro da empresa. Da empresa, Principalmente dentro da empresa. Muitas das vezes já tive situações, hoje foi estava vindo de Vargem Alta, no cliente, e ela tá falando, tem um funcionário aqui que ela faltou 3 dias. Aí perguntou, o que tá acontecendo? Ele, tô com uns problemas pessoal. Falando, tudo bem, então faz o seguinte, você vem aqui, pode ficar em casa, resolve os seus problemas, depois, quando tiver outra oportunidade, eu te contrato. Acha que empresa... Não, eu vou pegar um atestado. Eu falei, não. Vai. E hoje em dia a gente tem muita questão da insubordinação do funcionário também, tá? Porque acha que... qualquer coisa eu vou botar na justiça. Aí o empresário fica com medo, muitas das vezes, porque não tem um respaldo jurídico, não tem um corpo jurídico para poder prevenir ele, muitas das vezes, do problema. E ele fala, aí o funcionário vai lá e o empresário vai deixando isso acontecer. É onde o funcionário começa a quebrar coisa, começa a dar
prejuízo, começa a faltar serviço, começa a botar atestado atrás de atestado. Eu acho que se você não tiver uma política correta de tratamento, saber separar o funcionário do empresário, ele não conseguir separar essa hierarquia, dificilmente a empresa vai conseguir prosperar. Lucas, quais, no caso, em cima disso que você está falando, as ferramentas jurídicas que todo empresário ele deveria conhecer para se proteger disso? Olha, acho que são 3 coisas que o empresário ele tem que ter. Todo empresário que tenha funcionário tem que ter um contador bom, um técnico de segurança do trabalho. Muita gente não acha que é desnecessário. A gente já teve uma situação de que o técnico de segurança do trabalho hoje fez todas um as laudo. empresas têm que ter, não é isso? Desculpa te cortar. Tem que ter. Antigamente não tinha, não. Tem regras a seguir, até a NR23, que, se eu não me engano, a NR23 fala como que tem que ser demarcada a área do extintor de incêndio. Então, tem uns treinamentos introdutórios que quem ministra é o técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho hoje é do pilar da empresa para evitar problemas com o Ministério do Trabalho, até mesmo condenações trabalhistas. Então, um documento do técnico de segurança do trabalho bem feito, bem cercado, bem estruturado, muitas vezes a gente acompanha a elaboração desses documentos, evita muito processo trabalhista. Tá? Evita, além de processo trabalhista, evita, caso um processo trabalhista acidente de trabalho, você demonstrar que você tinha um IPI, que aquele funcionário estava causando desídia, não estava trabalhando corretamente, é a diferença, e o funcionário, por exemplo, vem a óbito, é a diferença de uma condenação de 1 milhão para 0, às vezes. Por a gente trabalhar... Pode falar. Ainda é alto a questão do favorecimento ao funcionário com relação à justiça, ou isso já mudou a história um pouco? Olha, é até difícil falar que existe esse desequilíbrio, né? Certo, do juiz ele ser imparcial, né? Ele ser neutro, ele tomar de forma equilibrada a situação, o litígio justamente com a intenção de mitigar a demanda, mas hoje em dia a gente pode-se dizer assim, tem juízes hoje que pendem um pouco para um lado, juízes que pendem um pouco mais para o outro, ou realmente não é que eles pendem, vamos ser mais coerentes, né? Eles analisam, eles dão uma interpretação diversa da lei que a qual deveria ser feita, né? Ele não tem aquele olhar crítico, das vezes, do empresário, do que o empresário realmente passa. O maior problema, pessoa que recebe auxílio, não quer que assine a carteira, aí dá um tempo, vai lá e entra pedindo um vínculo trabalhista. E tem empresários que aceitam isso. Aceita. Às vezes o cara não quer ter o vínculo. Aí o cara deixa o cara trabalhando. Aí acontece isso. Outros não... os equipamentos de IPI às vezes não tem. Então os caras vão fazendo... Por isso que ele estava comentando, que eu achei até interessante. A ausência também de pessoas para trabalhar. Para trabalhar. Então às vezes o cara faz tudo. Às vezes o cara é cozinheiro, o cara é mecânico, o cara é eletricista, e não é a praia do cara, o cara faz tudo, é o tal do Severino. E o empresário às vezes cai nisso daí, aí vai chegar na hora que chega em frente o juiz pende para o trabalhador, mas não pende para a empresa. Por quê? O cara já vai em todo errado, cara. Aí o cara vai fazer o quê? O juiz é juiz, ele tem que ser imparcial. Tem que seguir a lei. Tem que ser na lei. E a lei fala que se você tiver os requisitos de vínculo, é vínculo. Se não tiver, meu amigo, não tem jeito. E agora entra uma outra situação que muito empresário não sabe. Você contratar sabendo que a pessoa recebe benefício, e esse benefício que ela recebe, mesmo assim, você mantê-la sem um vínculo, se você chegar na frente do juiz, muitas das vezes falar que você sabia, que ela falou, não, eu não assinei porque ela não quis, ela recebia vínculo. Você pode responder criminalmente. Sim. E ter que, inclusive, devolver o dinheiro para o governo. O próprio empresário. Tem empresas, cara, eu vou citar só exemplo. Eu conheço lugares que aí se tem a tal da designação temporária. Se você trabalhar numa empresa do governo, você não pode trabalhar em outra. Um exemplo, você trabalha na prefeitura. Você não pode trabalhar uma outra, a não ser se você for professor, aquelas coisas todas que tem essa flexibilidade. Mas imagina só, você trabalha numa empresa de manhã, você tem um vínculo de DT, na outra empresa que não tem nada a ver na sua área, você trabalha em outra empresa, e tem gente que deixa, cara.
Se acharem, tudo bem. Ó, DT, designação temporária, já me deu uma condição financeira muito boa em determinados momentos. E ainda dá, muitas das vezes a gente entra com muita ação de DT, tá? Porque Você olha que o DT não tem fundo de garantia. FGTS. Você tem o direito, mas a pessoa tem medo de entrar E isso, não ser contratado no ano e seguinte. não ser contratado no próximo processo seletivo, cortarem. Você está entendendo? Então, tudo isso. Isso aí. Mas aí quem faz? Aí a gente já vai lá em cima. Não é nem o empresário. Aí já vai a administração municipal, estadual, tal, e vai indo embora. São coisas que acontecem. Aí isso não pode acontecer, rapaz, o exemplo parte de cima. Sim, com certeza. Designação temporária, uma coisa eu posso falar. Não existe lista negra de prefeitura, não tem como ter esse controle de quem entrou com o processo, quem entrou contra ela, não, para poder te excluir do designação temporária. Até mesmo que se isso for E você tem 5 anos para entrar, né? não é isso? Se isso for um requisito de não classificação daquele profissional para entrar no município, cabe ele entrar com mandado de segurança, porque acaba sendo uma desqualificação discriminatória, vamos dizer assim, né? Então, passou de 2 anos de DT, terceiro ano já passa a se virar vínculo. Passou 5 anos, direito de 5 anos de FGTS. Então, é pacificado já pelo tribunal, pelo STF, né? Então, a gente tem aproximadamente mais de 100 ações de professor DT. Lucas, e o que te motiva a trabalhar nessa área assim, complexa, né, cara? E desafiadora também. Hoje, por mais que a gente atua também com empresa, é uma política nossa do escritório, que todos os advogados eles podem atuar como defensor dativo, né? Vou chegar no ponto que você, para te responder. Que é o defensor dativo? Quando o Estado está deficiente de defensor público, é o advogado particular que vai receber um valor de 200, 300 reais, inclusive, que eu acho muito baixo, porque muito advogado de início de carreira utiliza dessa fonte de renda até mesmo para ajudar a pagar o próprio FIES. E demora muito tempo para poder receber do Estado. Você é a prova viva disso. E a carência é deficiente de defensor público, né? Então, esses advogados particulares fazem atuação de defensor público no lugar do Estado, né? E recebe muitas vezes 500 reais, 300 no máximo, para no final do processo, depois de um processo de 3, 4 anos, e para receber depois de... Hoje em dia está até mais rápido um pouco, a OAB interviu bastante e ficou mais rápido, mas também não melhorou o valor, tá? Eu acho que é como se fosse uma esmola. Vou ser bem sincero. Um advogado que fica, um estudante de direito que fica 5 anos numa faculdade, tem que enfrentar um processo durante 4, 5 anos para receber 300, 500 reais. Chega a ser vergonhoso, né, cara? Vamos ser realistas. Porque se você para assim, o cara é advogado. Só de falar, você já vê que as pessoas respeitam. Não estou querendo bajular. O cara é advogado. Poxa, aí você para analisar. Você tem um processo. Ficou 5 anos para receber 300 reais. Cai por terra tudo aquilo que o cara passou, no caso que você passou, e não valoriza. A própria OAB não valoriza que ela depende de quem? Do advogado. Do advogado. A gente não pagar a anuidade, não vai ter OAB. Agora, me fala um pouquinho, a sua área é uma área mais complexa ou existe outras áreas mais complexas dentro da advocacia? Existe. Toda área tem sua complexidade. Mas até hoje eu não consigo entender nada de direito esportivo. Aquilo é muito complexo. Acho que ninguém consegue. Rapaz, os caras botam no contrato o tempo que o outro pode entrar em campo. Se passar aquele tempo, tem que pagar não sei quanto. E o cara fica cronometrando. Muitas das vezes a gente vê o time de futebol, o cara não coloca e fala assim, pô, mas o cara é tão bom, contratou o cara, por que não entra em campo? Vou dar um exemplo do Endrick. Parece que no contrato do Endrick, logo assim que ele for pro Real Madrid, parece que se ele jogasse tantos jogos o tempo integral, ele tinha que pagar um valor ao Palmeiras, alguma coisa no sentido. Então o Endrick só entrava no segundo tempo. Ou jogava o primeiro tempo e não jogava o segundo. E essa mulher do Palmeiras é complicada, hein? É esperta. Ela é. Ela é esperta. Então, o direito esportivo, ele tem algumas
alguns desenhos, né, no contrato Ela é Crefisa, né, ela sabe amarrar as coisas, cara. Ela é uma empresária do caramba. Esse papo de beijar a camisa, ela vai beijar do Vasco agora. Fazer igual o outro. O primeiro, deixa ela quietinha lá. O primeiro pagamento já foi dos 80, né? E ela pulou pro Vasco agora? Não, isso é uma conversa aí. Que rolou aí. Mas também não, tá? Mas ela não joga pra perder, não? Não. Ela não joga pra acho perder, que não. ninguém entra pra perder, né? Não. Mas ela pode jogar alguém por fora, né? Porque ela é esperta o suficiente. Ela é muito ter esperta. um laranja, ter um apoiador por trás. Né? Com certeza. Ninguém joga pra perder ali no que tange esportivo. Eu acho que é uma área do direito bem complexa. Pouca atuação, não conheço advogados hoje que atuam com direito esportivo aqui em Cachoeiro, não sei se tem também. E o penal? Tá? O penal é a paixão de muita gente na faculdade, né? Eu odiava penal. Odiava. Cara. Odiava penal. Nunca gostei. Meus professores foram maravilhosos, mas nunca consegui gostar da matéria. Nunca. Só que aquele negócio, para quem tá no meio é dinheiro fácil. A gente tem muito do hábito assim, a gente ama o penal na faculdade e casa com o direito civil. Porque entendi. Eu conheço policiais penais que largaram, concursados que largaram que eram advogados, que você tem que trancar o AB. Você não pode, você sendo um policial penal, você não pode advogar. Uhum. Mas largaram para advogar na área deles. Isso aí. Eles já encontrei. Que já domina. Um monte, já domina tudo, já conhece. O cara tá trabalhando ali dentro. Rapaz, tem gente que. Opa, é nessa área aqui que eu vou. Isso aí. Uma outra área que eu acho que é um pouco complexa também, né? Não sei se é porque eu não gosto de trabalhista. Tem pavor. Quem faz trabalhista tem tanto que a Patrícia. Pra mim, ela é guerreira, tá doido. Rapaz, trabalhista, eu falo que muitas das vezes eu acho que o trabalhista é terra sem lei. Tem coisa que é tão injusto com o empresário. Com o empresário? Com o empresário. A gente vê que eu tô trazendo pra minha realidade, né? Que eu lido muitas das vezes. Rapaz, teve um empresário que eu fui visitar uma vez que ele tava limpando o chão da piscina. Na hora que eu cheguei lá, eu não sabia que ele era o dono. Agora me surgiu uma certa curiosidade aí. Já aconteceu de ela tá de um lado ou você tá do outro? Patrícia? Não, nem pode, porque... Pode não? Não pode não, porque é o mesmo escritório, né? Então a gente não pode ser advogados do autor e do réu. Senão ganha todo mundo. A gente faz um acordo, fala assim, vamos fazer um acordo, vamos dividir meio pra cada um, todo mundo sai ganhando. Tá, mas vamos dizer que não teve em julgamento, por exemplo. Mas teve alguma situação de, por exemplo, alguém por ser casado os dois. Alguém procurar ela para defender uma causa e você já ser advogado da empresa? Constantemente, inclusive tem uma empresa de transporte hoje, que é uma das mais conceituadas daqui de Cachoeira, um cara muito bom, vocês podiam conversar com ele também, que é um cara que tem uma visão de empresário que é surreal, é um dos empresários mais exemplares que eu conheço assim no ramo de transporte, né? Que é o Roberto da Fatran. A Fatran teve um dia, vou até citar o nome, o Roberto me perdoa lá depois. A Fatran, ela é cliente nosso de escritório na área civil, né? E já chegou uma vez um funcionário procurar a gente para querer processar. Falou, não posso, é interesse. Não, deixa eu te contar. Eu falei, não, nem precisa contar. Nem quero ouvir a sua história, você me desculpa. Não me leva a mal, mas é meu cliente. Mais que eu poderia estar ali, mas a gente não acha que é ético. Entendeu? O cara vai processar, não tem por que eu ficar ali cultivando o cara, esconder que o outro é meu cliente, só para poder ficar arrancando da boca dele para poder favorecer o outro. Complicado. Entendeu? Então é um tipo de coisa que a gente não faz. Eu acho que a gente chega onde que chega muitas das vezes é através da honestidade, não é passando a perna em ninguém ou nem usando alguém de escada para isso, né? É complicado. Você pegou uma área aí, eu achei interessante, porque quando é um escritório, não pode. Mas quando ele pode pegar uma causa... E se ela não for do mesmo escritório... Se ela não for do escritório, pode poderia, pegar... tipo assim, ser casado e tal, mas ela de um lado, outra do outro. Isso. Se for em outro... Mas aí, meu amigo, é arriscado pro cara, né? Também, né? Tá dormindo com o inimigo, né? Verdade.
E o homem muitas das vezes dorme primeiro que a mulher, meu irmão, vai matar a gente dormindo. Elas acordam depois da gente. E como que é esse, no caso, não sei se é a sua área, que você falou de aposentadoria, é complicado também, você já pegou essa área? Quem mexe com a parte de aposentadoria é a Patrícia, a parte de previdenciário, né? Também é complicado para você. Olha, eu acho. Não é simples, né? A gente acha que nunca vai usar matemática no direito, mas usa. Que as meninas fazem cálculo pra caramba para ver o tempo dos outros, tenta auxiliar muito lá os clientes. Uma curiosidade que está muito em alta, essa questão do que aconteceu aí com os aposentados, tem a ver também? Ela ajuda algum aposentado que foi lesado e tal? Esses descontos, né, na aposentadoria. Nossa. Então, já não entra nem na parte do previdenciário, mas sim na esfera civil, né? Porque é responsabilidade civil. Porque as empresas que estão realizando esse desconto, muitas vezes são associações e sindicatos. Então, muitas das vezes a pessoa vai numa empresa pegar um empréstimo, né? E junto com esse empréstimo já vem um cartão consignado, e o cartão nunca chega, muitas das vezes, para o aposentado, tá? Tem muito cartão que chega. Teve uma moça, um caso que a gente atendeu lá, que a moça tinha 11 empréstimos. Sem ter o cartão. Dos 11 empréstimos que teve na conta dela, ela recebeu só um de 1.000, que foi o que ela pegou. Tá. Caramba. Ela chegou, teve um momento na aposentadoria dela que ela estava recebendo R$300. Já chegou o cartão para mim aí, ó, o seu cartão, não sei o que, você tem que pagar, nem olho, nem abro aquilo ali, nem abro. Então, isso aí entra mais na parte civil. Eu acho que hoje o Procon de Cachoeiro criou canais até virtuais para isso, para você abrir essas reclamações, que eles têm agido com bastante agilidade, o Procon de Cachoeiro, e isso aí entra na área civil, que é responsabilidade civil, né? Entendi. Desconto indevido. Ela, no caso, eu não sei se ela passou para você, briga muito com o INSS, porque parece que eles são queixo duro pra caramba, né? Parece que eles fazem tudo para atrapalhar. É até suspeito, né? A gente já teve vezes que a gente entrou com benefício 7 da noite, era 7h30, a gente tinha sido, a resposta tinha sido negada. Falei, mas como? Quem que tava trabalhando 7 horas da noite? E já teve situações também de a gente dar entrada no benefício, 7 horas da noite, 7h30, deu 1 hora depois, aposentou. Porque tem muito lance de periculosidade, não sei mais o que, aí tem o tempo, aí você vai fazer uns exames aí e... as perícias, né? As perícias. Tem umas coisas muito... Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente fez o extra aqui, né, sobre o tarifaço, e foi um episódio muito esclarecedor. Depois desse período que agora já foi implantado, né, o tarifaço aí, algumas empresas estão tendo. Qual o impacto, assim, que tá... Para o setor de rocha, baixo. Até mesmo porque o que permaneceu com a tarifa foi o mármore e o granito, né? Então, esses são materiais que é mais voltados aqui no mercado interno, né? E acredito que tenha, sim, muita empresa que manda esse material para fora. Mas o quartzito, o cristal são a maior demanda para fora, né? Que é o mais consumido, principalmente nos Estados Unidos. Mas esses empresários já buscaram mercados alternativos, Europa, Ásia, entendeu? Então, acho que o impacto foi para algumas empresas, mas rapidinho eles já se recuperaram. Você atende outras empresas que teve esses impactos em outros ramos ou... Não, graças a Deus, nossos clientes já tinham um mercado interno, tanto o mercado, vamos dizer, eles tinham um mercado alternativo, né? Eles não exportam 100% para os Estados Unidos. Tem empresas hoje que têm base nos Estados Unidos só para manter um fluxo bom lá. Então, essas empresas sentiram um pouco. Mas agora, muitos clientes nossos têm mercados alternativos, Europa, China, manda alguma coisa para os Estados Unidos, mercado árabe também, então costuma ter eles têm um mercado bem alternativo, então graças a Deus meus clientes não sofreram tanto impacto, né? Mas eu ouvi histórias teve muito empresário aí que teve contêineres, mas contêineres cancelados, né? Antes de sair essa retirada da tarifa do quartzito. Então chegou a ter contêiner cancelado, atraso, e tudo que você vende para o mercado externo, ele demora muito para receber também. Qual um conselho que você daria a um advogado que está começando agora para entrar nessa área de vocês aí?
Parece que é complicado, né? Mas tem que ter um pouco de paciência, né? Vai ouvir muita coisa que não quer, mas tem que ter pulso firme também, tá? Eu acho que um problema maior da advocacia, principalmente do empresário, do advogado que está começando agora, o maior problema que ele vai enfrentar. A gente tem colegas mais antigos que são pessoas maravilhosas, senta do seu lado e te ensina. Mas tem aquele que, por mais que é antigo, acha que por você ser novo, eu me deparei muito com isso. Eu com 6 anos, a pessoa não sabia o que eu já passei, às vezes, a trajetória que eu tive dentro de escritórios, a atuação, a prática que eu tive, e tentava achar que sabia muito, às vezes, mais do que eu, entendeu? Então, isso é uma coisa que eles vão enfrentar, principalmente em sede de audiência. Eu, por fazer, às vezes, 10 audiências por dia com a doutora Cláudia, eu aprendi muito em audiência. Sabia interrogar uma testemunha, eu sabia identificar quando uma testemunha estava mentindo, então isso tudo eu aprendi. Então, muitos desses advogados mais antigos, acho que por você ser mais novo, eles podem querer te tapear, vamos dizer assim, né? Querer, tipo, pisar em cima, ser um pouco mais arrogante muitas das vezes. Hoje em dia, graças a Deus, os juízes vêm intervindo bastante. Mas eu, graças a Deus, só tive uns 2 episódios assim, mas não, a gente tira de letra quando aconteceu, né? Porque ainda tem aquela coisa de antiguidade é posto, entendeu? E muitos desses antigos não se reciclaram. Verdade. Muitos desses antigos não se reciclaram. E está chegando uma garotada nova aí. Essa geração Z é diferente. É uma geração que estuda muito, entendeu? E que a gente olha é a geração que está vivendo a atualidade, estudando, tem que ver as coisas que estão fazendo. Eu acho assim totalmente diferente daquela velha guarda que acha que, eu estabeleci aqui o meu trono e é do meu jeito, não preciso mais fazer isso e aquilo. E vão se lascando, desculpa a expressão. Eu fui aprendendo meio termo, né? Eu tenho um pouco da velha guarda, porque eu passei para os escritórios de velha guarda, né? Jovem, isso aí, já. E também passei para os escritórios que usavam bastante da tecnologia. Eu vejo que essa é uma geração que aqueles que querem são o infinito, sabe? Tem aquela sede, né, de busca. E também tem aqueles que não querem também, que tá de sacanagem, tá? Não, eu já cheguei a receber, eu falo isso aí abertamente mesmo, eu cheguei a receber já currículo no escritório com erro de português, de advogado. Tem uns também que não é brincadeira não, né, cara? É complicado. Não vou falar não, porque... Lucas, é triste. Prazer enorme ter você aqui com a gente no Plano 7. Agora, quero deixar aqui, antes de terminar... Prazer enorme ter você com a gente aqui, você de casa. Uma mensagem que você deixa, olhando para aquela dali, aquela ali é toda sua. Uma mensagem que você deixa para os empresários que ainda não enxergaram o valor da legalidade e da boa gestão jurídica. Vamos lá. Não economize com o seu advogado. Não economize com uma equipe que vai estruturar o seu negócio. Porque o empresário, quando ele tem a mente tranquila para poder trabalhar, sabendo que tem uma equipe especializada para poder proteger a sua atividade, seu negócio, muitas das vezes 90% das empresas não são herdadas, são pessoas que criaram empresas, são sonhos muitas das vezes, né? Então, não poupe. Contrate uma equipe especializada, contrate uma pessoa para poder, onde você possa confiar, uma pessoa onde você possa depositar muitas das vezes o problema, seja ele advogado, seja ele contador e seja ele muitas das vezes técnico de segurança do trabalho. Mas lembre-se que nenhum deles sozinho consegue resolver o problema de sua empresa, não. Todos eles têm que trabalhar em conjunto. É isso aí. Obrigado, Lucas Monteiro. Obrigado, Kozakevich. Você de casa, continue no Plano 7. Curta, compartilha, comenta. E na próxima sexta tem muito mais. Tchau, gente. Grande Slam FCJJE 2025. Sábado, dia 6 de dezembro, no Ginásio Ferração, em Cachoeiro de Itapemirim. É a 10ª etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu. Você, lutador, pode fazer sua inscrição no site ilutas.com.br. E você, amante do esporte, é nosso convidado especial.